Alô, mulheres, sejam bem-vindas a mais uma aula do nosso curso. E hoje a gente vai começar os assuntos taoístas de verdade. E eu estava muito animada para gravar essas aulas, porque de fato agora é o módulo talvez mais importante do curso do ponto de vista da proposta, né? Então a gente está falando sobre alquimia feminina. Então a gente está aqui para falar sobre taoísmo. E tudo que a gente viu até agora é para tornar esse módulo possível, tá bom? Então, vamos dar início aos estudos hoje com a aula de princípios básicos, né? Princípios e fundamentos básicos do Tao. Então, espero que vocês gostem e bora para a aula. Para a gente começar a falar de taoísmo, para falar de alquimia, a gente tem que começar com uma das teorias que fundamentam a visão taoísta e fundamentam a visão da medicina chinesa. Então, lembra lá na primeira aula, quando eu falei de sistemas médicos e que tinha uma cosmovisão por trás de todo o sistema médico, uma forma de olhar para o mundo? Pois bem, Yin e Yang, a teoria dos opostos complementares, ela é a teoria que fundamenta toda a perspectiva taoísta. Então, o mundo inteiro, né, tudo no mundo, todas as manifestações, elas são vistas através desse espectro, dessa lente, e a gente vai entender do que se trata. Então, quando a gente fala de opostos complementares, quando a gente fala de polaridade, a gente está falando, na verdade, de um processo de formação do universo. Então, é mais profundo do que simplesmente uma teoria, né, de energias opostas, e sim é um processo que demonstra como o universo se formou. Então, eu vou mostrar para vocês exatamente como funciona esse princípio que antes era uma unidade, e quando houve a manifestação do universo, a gente cria a polaridade. Então, a gente vai explorar nessa aula de hoje esse conceito de polarização, que é muito importante, tanto para quando a gente, né, falou lá de medicina chinesa, que eu já falava um pouco de yin e yang, mas numa camada superficial, e agora a gente precisa entender um pouco mais fundo. Então, para o Tao, todas as manifestações são geradas pela interação dinâmica desses dois polos arquetípicos, Yin e Yang. Para o taoísmo, tudo que existe no mundo tem uma parcela yin e yang. E isso é sempre um movimento. A figura do Tai Chi, ela não é uma figura estática. Ela é uma figura que está o tempo todo se transformando. A figura do Tai Chi é essa aqui do lado, tá? Então, a ideia, né, de que existia um princípio único, uma energia única, que quando precisa se manifestar, ou seja, tem uma força atuando sobre ela, ela necessariamente se torna polar. E a gente vê isso em outras tradições. Se a gente for, por exemplo, lá para a Índia, né, que é o principal comparativo quando a gente fala de medicina chinesa, a gente pensa na Ayurveda, quando a gente fala de taoísmo, talvez de taoísmo sexual, talvez a gente pense em tantra sexual. Então, pensando nesse comparativo, o que aqui é yin e yang, lá na filosofia e na cosmovisão hindu, a gente vai falar de Shiva e Shakti. Então, e depois de Purusha e Prakriti, né? Então, Purusha enquanto consciência e Prakriti enquanto manifestação, Shiva consciência, Shakti manifestação, Yang como consciência, Yin como manifestação. Então, a gente vai começar a explorar um pouquinho desse conceito. Então, aqui eu coloquei essa visão cosmológica taoísta, que é muito importante para que a gente entenda tudo o que vai acontecer a partir de agora, tá? Então, presta atenção, pega o caderno, pega a caneta e anota aí. Então, a gente tem aqui, né, o Supremo Um, o Supremo Mistério, né? Então, essa ideia de Supremo Um é aquela força universal, criadora, aquela grande massa que continha todo o universo, também conhecida como Wu-Ji, né? Então, esse Supremo Um, completamente indiferenciado, né? Completamente único, ele vai se transformando, né? E aqui a gente tem o primeiro processo, né, de polarização acontecendo no Supremo Um, que ele coloca, né, que é a criação do ovo cósmico, né, da essência, do espírito. Então começam a surgir coisas desse Supremo Um que vão continuar polarizando até se manifestar. Então aqui ele fala sobre o amor puro, a unidade,
né, o grande sol. Então, a ideia de que dentro do supremo um, do mistério, do profundo escuro e vazio, você começa a surgir esses impulsos de manifestação, até que a gente começa a realmente polarizar, né? Então, desse supremo um, a gente vai começar a ter dois tipos de energia se formando, né? Então, a gente vai ter o supremo yang e o supremo yin, né? Então, aqui a gente tem o supremo yin, que seria a parcela completamente yin da manifestação, a Terra, e a gente tem aqui o supremo yang, que seria a parte mais yang da manifestação, que é o céu. Como que onde eu estou vendo céu e terra? Nesses dois trigramas que estão aqui. Então, aqui a gente tem trigrama terra, aqui a gente tem trigrama céu. E o Tai Chi, ele é o símbolo que representa o equilíbrio perfeito entre yin e yang, como um processo, né? Yin e yang, ele é um processo que está sempre acontecendo. E aí, o que a gente pode observar é que o yin, sempre que ele chega no seu auge, ele se torna yang. E o yang, sempre que se torna no seu auge, né, atinge o seu auge, se torna yin. Então, há sempre dentro do yang uma parcela do yin. E há sempre dentro do yin uma parcela do yang, né? E isso a gente vê em tudo, né? Quando a gente pensa nos nossos corpos, por exemplo, né, a gente tem lá, por exemplo, dentro do elemento água, os rins, né, que seria o órgão mais yin do corpo, a gente tem dentro dos rins uma parcela que é yang. Dentro do princípio feminino, você tem o yang. Dentro do princípio masculino, você tem o yin, né? Então, a ideia, né, sempre que a gente fala, ah, tal coisa é muito yang, calma, né? Ela é yang em relação a quê? Né? Lembrando que o Yin Yang ele é sempre um modelo referencial e a gente vai entender mais sobre isso. Mas então, para vocês entenderem que a ideia de Yin Yang, ela vem a partir de uma ideia de manifestação da existência. E que se antes você tinha uma unidade integrada, hoje você tem a manifestação que se manifesta na polarização. Então, tudo que está vivo, tudo que existe, precisa da polarização para existir nessa dimensão, né? Então é comum que a gente escute falando, né, esse papo de porque a gente está na 3D, por isso que tem polarização. Sim, nesta dimensão, a gente precisa da polarização para existir. Por isso, né, qual que é uma representação máxima disso? A própria sexualidade. Para você gerar uma nova vida, você precisa de um pênis e de uma vagina, e que são expressões microcósmicas do Supremo Yin e do Supremo Yang, e eles vão se juntar para formar uma nova manifestação. E essa, né, e a ideia, né, da sexualidade taoísta é que quando você junta feminino e masculino, você passa a ter uma possibilidade de se sentir novamente pertencente ao todo, ao Supremo Um. Então, todos esses sentimentos de unidade, de pertencimento com o todo, a partir da sexualidade, seguem essa visão, né, de que você tem a interação e a integração de yin e yang e que, portanto, isso pode te gerar um sentimento de contato com a unidade. Então, lembrando, né, que todo o trabalho alquímico que a gente vai falar, ele fala sobre integração de polaridades, sempre, né? Feminino e masculino sempre precisam ser integrados. E é por isso que a visão taoísta muitas vezes pode parecer conservadora quando ela começa a explorar esses conceitos de algo que é feminino, algo que é masculino, mas no final ela quer integração de polaridades. A gente quer que o homem integre o seu feminino, que a mulher integre o seu masculino, para que haja para que não haja dissociação, para que não haja processos desintegrativos, isso falando, né, de um aspecto mais psíquico, mas para que haja realmente o retorno à unidade, que seria, né, a grande máxima. Quando a gente está polarizado, né, quando a gente está excessivamente polarizado, tende a fragmentar o nosso psiquismo, tende a gerar conflito, guerra, né? Então, a polarização excessiva, ela gera isso, né? Ela gera conflito. E a integração
ela gera unidade. Então tá, viajada master, espero que vocês tenham entendido o lance. Vamos seguir. Então aqui eu trouxe para vocês a questão das características do Yin e do Yang na sua forma mais elemental e pura, né? Como que você enxerga isso dentro dos movimentos da natureza, dentro das manifestações da natureza. Então, quando a gente está pensando na força Yin, né, a gente está pensando em tudo aquilo que é terra, lua, noite, inverno, umidade, frio, para dentro e profundo, né? Então, agora devagar. O elemento terra é o elemento mais denso de todos os elementos. Por isso, o trigrama terra representa o Yin, né? Então, a gente está falando de densidade. Lua, quando a gente fala de lua, né? Por que que a lua está relacionada com Yin? Justamente porque a lua ela tem uma relação profunda com a noite e ela polariza com o sol, que é ali do outro lado, o seu correspondente. Então, eu vou até, né, fazer correspondente para a gente dinamizar. Então, enquanto a Terra é o mais denso, o céu é o mais sutil, e, portanto, o Yang também é representado pelo trigrama céu, como a gente viu ali no outro slide. O Sol, por sua vez, ele é luminoso, né? Esse é outro artefato Yin da Lua. A Lua não tem luz própria. O Yin não tem luz. O Yang tem luz. O Yang brilha. Então, portanto, o Sol manifesta essa característica Yang. À noite, né? Bem óbvio também a ausência da luz, a ausência do sol e a presença da lua. O dia é a presença do sol, a presença da luz, né? Então, esses dois atributos. Inverno, então o frio, o recolhimento, né? E aí, quando a gente pensa no inverno, a gente pensa que as folhas caem porque as raízes crescem para baixo, né? Ao passo que no verão toda a energia da planta está na copa, né? É uma época de muitos frutos, né? Os frutos começam a aparecer, amadurecer. Então, essa energia está em cima, né? Está indo em direção ao céu. Umidade e secura. Então, o Yin também está relacionado com o elemento água. O elemento água, ele vem depois da terra, no quesito de mais Yin de todos. Então, tudo que é úmido tem a presença do elemento água, tem a característica Yin. Ao passo que tudo que é seco tem a característica Yang, né? Então, vou pegar um exemplo, assim, por exemplo, não sei se vocês já foram para uma montanha que tem um vale. O vale da montanha tem a floresta, o rio, ele é a parte yin, ele está para dentro da terra. E a montanha, lá no topo, ele é o yang daquele espaço. Ele está mais perto do céu, ele é mais seco, ele é mais iluminado. Então, né, eu gosto muito dessa relação do vale e da montanha, porque ele é uma construção natural da natureza em que você manifesta, né, esse próprio lugar de côncavo e convexo, e de como eu vejo muito essa coisa meio coisa fálica para cima e a coisa côncava para baixo, mais uterina, assim, né? Então, uma manifestação da natureza que eu gosto nessa comparação é justamente vale e montanha. Continuando, frio e calor, né? Então, a ausência do calor, a ausência do fogo, ela torna frio, porque tudo que é frio, na verdade, é ausência de calor, né? Você não tem como acrescentar frio, você tem como tirar calor das coisas. Então, essa ideia do frio, é, ela é um atributo yin, ao passo que o yang, ele é o excesso do fogo, ele é a presença do fogo, tanto quanto brilho quanto em temperatura. Para dentro, então, um processo de interiorização, de reter, de acúmulo, de guardar, tudo isso são atributos do Yin, ao passo que todo o semear, expandir, expelir para fora, são exteriorizar, são movimentos do Yang. E profundezas, né? Então, tudo aquilo que aprofunda para baixo e para dentro e vai lá no âmago é Yin. E tudo aquilo que fica na superfície raso, superficial, é Yang, tá? Então, a gente vai usar isso para tudo, principalmente para sexo, né? Então, dentro da sexualidade taoísta, esses atributos que eu falei, eles são primordiais para você entender por que que o caminho taoísta, ele valoriza o Yin em detrimento do Yang,
em alguns pontos, e ele vai precisar do Yang para que o Yin aconteça, né? Então, é por isso que eu amo o Tao. Vamos seguir. Continuando agora no aspecto mais comportamental de Yin e Yang, né? Então, quando a gente pensa em Yin, a gente está falando do princípio feminino que envolve diversas daquelas características. Então, se a gente voltar aqui, a gente tem, vou pegar os principais: lua, frio, para dentro e profundezas, né? Então, assim, o feminino, né, o ciclo feminino, ele é regido pela lua, né? Então, a gente tem essa questão, né, da ciclicidade da mulher ser algo que acontece numa frequência muito maior do que a ciclicidade masculina, que é regida pelo sol. Então, quando a gente pensa em feminino e masculino, a gente não está falando de gênero, a gente não está mesmo. A gente está falando de um princípio que existe manifesto no microcosmos, no corpo, né? Então, o princípio feminino, ele se manifesta, por exemplo, na concavidade do seu órgão genital. O princípio feminino, ele se manifesta na umidade do seu corpo. Então, a mulher é um ser de fluidos. Por isso que a gente tem o fluido ovulatório, a gente tem o fluido menstrual, a gente tem leite nos seios. A mulher é um ser de fluidos, então a umidade é um dos pontos. O frio também é um dos pontos, porque o corpo da mulher tende a ser mais frio que o corpo do homem, mas isso é claro, é variável. Eu acho que na verdade eu não queria ressaltar o frio lá, eu queria ressaltar a umidade, ok? E, como eu disse, né, as profundezas e o para dentro, esse movimento de interiorização da energia, porque tem muitas mulheres extremamente extrovertidas, eu sou uma delas, né, isso é um atributo Yang, mas eu não deixo de ter materializado no meu corpo, na minha matriz, o processo de interiorização. Meu corpo, ele tem o princípio feminino por natureza, né? A gente está falando de princípio. Então, bora lá. E masculino, né? Falando um pouquinho dos principais atributos primordiais que caracterizam o masculino, a gente está falando de sol, a gente está falando de para fora e superfície, né? Então, a gente tem dentro do, do corpo masculino, né, a gente tem um ciclo regido pelo Sol, então a ciclicidade do homem ela se faz pelas estações do ano e não pelos meses lunares, né? Então o homem tem uma frequência cíclica menor do que a mulher. Os homens têm essa questão de ter um órgão genital que está além do seu corpo, então o corpo está aqui, o órgão genital sai para fora do corpo, e a sua tendência de energia é expelir e para fora, sua manifestação energética é para fora. O homem não retém naturalmente a energia sexual, ok? Então, isso são características primordiais do masculino. O Yin, ele tem um movimento de contração, contrátil para dentro, enquanto o Yang tem um movimento de expansão. O Yin tende a ser conservador comportamentalmente, no sentido de preservação, de preservar, enquanto o Yang tem um comportamento de exigir, de progredir, né? Então tem essa coisa do progresso e da preservação, né? Isso é outra coisa que é muito manifesta na nossa realidade hoje, que é uma sociedade pautada no princípio Yang, e a gente visa sempre um progresso para frente e nunca a preservação do que já está, né? Então essa relação do conservador para o exigente está nesse lugar. Receptivo barra agressivo, e agressivo não num lugar pejorativo, mas num lugar de quem exerce, né, a energia, coloca a força de trabalho, né, impulsiona a força de trabalho, enquanto a mulher recebe, né, a mulher não, desculpa, o feminino, o yin recebe, né, essa energia. Quando entra na quesito receptiva, eu já penso em vaginas e penso em mulher. Cooperativo e competitivo, então o Yang, né, tem essa coisa da disputa muito forte, né, o fogo ele disputa espaço com as coisas, enquanto a água, o Yin, ele vai fluindo por onde ele pode passar, né, então ele sustenta as coisas, então essa coisa do elemento terra, da sustentação, também entra bastante nesse lugar de cooperativo. Intuitivo versus racional, então esse lugar, né,
do modo yin de sentir as coisas, uma coisa muito mais do oculto, a intuição está ligada com o aspecto do oculto, enquanto o racional ele está ligado ao aspecto daquilo que está claro, daquilo que está à mostra, e você parte para um lugar analítico, ao invés de um lugar sintético. O que que é? A síntese é, é esse lugar de reunir aspectos, enquanto o analítico separa e analisa, né? Então, são dois aspectos diferentes de Yin e Yang. Então, aqui mais uma lista aí de coisas para vocês relacionarem com as polaridades, tá? E vocês podem usar a polaridade para olhar para absolutamente qualquer coisa na vida de vocês. Bom, e aí, falando um pouquinho, né, de algo que aconteceu há muito tempo atrás e que a gente carrega de herança desde esses tempos mais iluministas, desses tempos em que a valorização da ciência começou a acontecer muito forte, né? Então a gente vai falar um pouco da visão materialista do mundo. Não sei se vocês se lembram daquela primeira aula em que eu trouxe um pouco do paradigma biomédico em saúde. O paradigma biomédico em saúde, ele é justamente isso que a gente vive dentro da medicina, né? De você ter uma visão de um corpo-máquina, uma visão reducionista do corpo humano e que não pega mais uma visão integrada. Então, o que acontece? Que Descartes, que foi um dos principais expoentes da visão materialista do mundo, que a frase típica dele, que esboça tudo, é penso, logo existo. Essa analogia que eu estou fazendo aqui, né, trazendo a visão materialista para a questão da polarização, você encontra no livro O Livro das Mutações. Eu estou sem ele aqui agora, mas é um livro que vale muito a pena para quem se interessa por esse lugar mais cosmológico, vale muito a pena. E para quem é terapeuta holístico, enfim, é um livro que não pode faltar. Então, esse lugar de visão materialista, em que ele cria uma cisão entre o corpo e a mente, né, e há uma supervalorização da mente, é esse o momento em que o Yang ganha ainda mais força na sociedade. Porque, beleza, né, o patriarcado, ele se construiu, né, já ao longo de milhares de milhares, aqui a gente está só nas centenas. Mas essa camada é muito importante porque é nesse momento em que, de fato, se rompe a conexão entre corpo e mente, a valorização dos aspectos da mente são muito maiores, então, consequentemente, os atributos Yang ganham muito mais força, em contraponto com os atributos Yin. E isso vai fazer muita diferença quando a gente vai falar de sexualidade, quando a gente vai falar sobre o corpo feminino, né? Porque de fato a mulher, como eu disse várias vezes, ela tem uma experiência do mundo a partir do corpo. Isso é um atributo yin. O homem acaba tendo uma experiência existencial muito mais mental do que a mulher. Então a mulher ela tem vivências corporais muito profundas e vou deixar um texto para vocês que eu escrevi sobre isso, justamente porque os processos ao longo da vida de uma mulher, eles se dão muito através do corpo, a menstruação, o gestar, o parir, o amamentar. Então, quando essa visão materialista, ela cria essa cisão entre corpo e mente, o princípio feminino é muito danificado. O princípio feminino fica muito fragmentado. E, consequentemente, isso vai trazer uma série de questões, né, para a nossa sexualidade e para a nossa experiência de mulher na existência. Tá? Então, o resgate do yin é também um resgate do corpo, né? O resgate da sexualidade taoísta passa por esse lugar de uma experimentação da polaridade no corpo que é diferente daquela que o atributo Yang promove. Então, a gente vai explorar um pouquinho mais sobre isso. Então, precisamos entender duas coisas, né? Que existe uma grande diferença entre polaridade e dualidade, tá? Então, eu resumi isso em duas imagens muito simples, porque polaridade são dois extremos de uma mesma energia. Então, quando a gente pensa em polarização, a gente pensa que isso aqui, em algum momento deste caminho, eles são um.
ao passo que na dualidade são duas coisas que não têm conexão. E a visão materialista, ela é uma visão dual da realidade. O cartesianismo, né, a visão cartesiana do mundo, ela é uma visão dualista, em que as coisas não estão integradas e conectadas necessariamente. Enquanto a polarização, ela parte de um lugar em que existe na outra polaridade um pedaço daquela, né? Elas têm um elo que as interliga. E mesmo assim, mesmo quando a gente está falando de polarização, se a gente polarizar muito e distanciar muito, então quanto mais você polariza, mais distante as coisas ficam, mais se perde essa conexão entre elas. Então, em muitos momentos, vocês vão me ouvir falando, né, isso mais no próximo módulo, mas falando sobre evita polarizar tanto. Faz uma polarização em que haja mais integração do que polarizar, distanciar, porque pode chegar uma hora que a polarização foi tanta que se tornou dual, que se tornaram duas coisas diferentes. E aí a gente já perde todo o princípio de integração, que é o que a gente vai buscar. Pode estar meio abstrato, pode estar meio maluco, mas vai ficar mais claro nas próximas aulas. Então, aqui eu só queria reforçar, né, esse assunto do modelo referencial, que é a proposta do Tai Chi, que é a proposta do Yin Yang, que é, você não tem uma coisa que é Yin. Ah, a mulher é Yin. Não, calma. A mulher é Yin em relação a quê? A quem? Sempre existe um em relação a, quando a gente vai falar sobre Yin Yang. Então, pode ser que a Manuela seja em relação ao Mike Tyson, mas se a gente pegar, por exemplo, deixa eu pegar uma referência conhecida. Hum, Se a gente pegar, por exemplo, a Marilyn Monroe, que é uma mulher super delicada, pode ser que eu seja Yang em relação a ela. Então, a ideia de você falar que algo é Yin ou Yang é sempre em relação a alguma outra coisa, né? Não existe algo, né, que é puramente Yin, a não ser a Terra, ou puramente Yang, a não ser o céu, ok? Que são os supremos Yin e Yang. Porém, o resto, tudo depende do referencial. Então, a água, ela é mais Yin que o fogo, mas ela é mais Yang que a Terra, porque ela tem movimento. Então, a ideia de que você possa comparar e entender a polarização é desse lugar referencial. E lembrando que quando a gente fala de yin yang, a gente está falando de um processo que ele é transitório, e está sempre em movimento, né? Então, a ideia de que, né, você pode chegar no extremo do yang e tornar yin, e chegar no extremo do yin e tornar yang, isso significa que esse processo de polarização, ele acontece de forma cíclica. Ele acontece de forma constante. E isso a gente também vai ver muito mais quando falar de energia sexual, que é o que interessa para nós. Então, essa é a primeira apresentação sobre os princípios taoístas e eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.